Bom, chegou a hora da gente conversar com ele, nosso querido Ricardo. Olha o Ricardo aí, que realmente analisa o comportamento das pessoas e, mais do que nunca, vem com seu livro. Que bênção, né? Esse livro é um presente para você. Obrigada, Ricardo. Ricardo já está com tempo que a gente não se vê, né? Muito tempo, verdade. E a gente teve o prazer de trazer o Ricardo aqui para o nosso programa, uma pessoa extremamente gentil, educada, extremamente inteligente e... mais do que tudo, querendo entender melhor esse lado do ser humano e principalmente esse lado da inteligência emocional. E ele tem feito grandes pesquisas. E traz o seu primeiro livro, é isso? O meu primeiro livro, Gente. Ao qual eu faço a unificação da linguagem científica e cristã. Olha só. E sabe uma das coisas que me chama a atenção relacionada ao Ricardo? É que assim, hoje você vê muitos livros na praça, no mercado. Mas livros, na verdade, mais com livros que foram praticamente escritos com o que já está escrito por aí. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai ler, com o que a gente vai buscar, para que a gente não seja confundido e muitas vezes que a gente não se perca no meio do caminho. Existem pessoas que nunca fizeram uma pesquisa, nunca leram nenhum livro e vão fazer os seus livros simplesmente com o intuito de querer vendê-los. E a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Nunca foi tão difícil você peneirar e encontrar bons livros no mercado. Não é isso, verdade. Ricardo? Com toda certeza. Muito bom. Ricardo, primeiro vamos entender um pouco, antes da gente falar do seu livro, como você buscou e como você chegou no seu primeiro livro, já que você é um pesquisador e não é de hoje, né? Exatamente. Esse livro surgiu, foi gerado, na verdade, no momento mais difícil da minha vida, que foi no momento de uma dor emocional que eu senti alguns anos atrás na cidade de Piracuruca, Vanusa. Está com muito tempo isso? Tá com muito tempo. Esse livro foi gerado há 11 anos atrás e só agora que foi lançado. No momento que eu lancei ele, foi inspirado através do livro do Dr. Augusto Cury, que tem como tema Armadilhas da Mente. Dentro desse livro eu encontrei uma frase que foi o divisor de água para a minha vida, que é: a dor, ela te constrói ou ela te destrói? E a partir daquele momento que eu li essa frase, eu disse: a partir de hoje essa dor vai me reconstruir emocionalmente. Foi aí onde eu passei a querer conhecer mais a inteligência emocional. Não para ajudar as outras pessoas, mas para passar a entender as minhas dores emocionais para que eu viesse superar. É porque quando você fala de dores emocionais, é interessante você buscar para si, para você se entender, para daí então, amanhã ou depois, você poder estar com outras pessoas e ajudá-las. Porque Exatamente. Se você não se busca, se você não se encontra, como é que você vai ajudar outras pessoas? Você pode deixar as outras pessoas até mais confusas através do seu lado emocional. E, Ricardo, achei interessante quando você falou do Gustavo Cury, porque a gente sabe que este cara, ele é fera e a maturidade, essa busca, o conhecimento, com tantos livros na praça, a gente sabe que ele foi em busca de entender melhor o outro lado. Exatamente. E principalmente esse lado espiritual, porque no início, esse lado espiritual não era tão forte na vida dele. Ele deixa isso bem claro nas suas entrevistas. E através do buscar, foi que ele veio realmente colocar em seus livros o outro lado, que é a presença de Deus na vida dele. E quando você fala de inteligência emocional à luz da Bíblia, 11 anos depois, você acredita que você precisou passar por determinadas situações, amadurecer também esse seu lado, para que você pudesse, daí então, de fato, colocar esse livro na praça? Porque assim, tem muita gente que faz livro e fazem os livros, mas tipo se arrependem depois. Se eu pudesse voltar para reconstruir o que eu fiz, eu voltaria. Mas esse livro já está na mão de muitas pessoas. Muitas pessoas foram ali. O que falar sobre isso? Porque 11 anos depois, um livro que já estava praticamente preparado. Você acha que você precisou colocar algo a mais para que ele pudesse acontecer? Sim, eu precisei colocar as minhas emoções para fazer com que o leitor, quando ele viesse ler esse livro, ele viesse sentir as minhas próprias emoções.
O objetivo de desenvolver esse livro, Inteligência Emocional à Luz da Bíblia, Vanusa, é porque como eu nasci num lar cristão, desde berço eu nasci num lar evangélico, quando eu passei pelo momento mais sombrio das minhas emoções, muitas pessoas diziam que ou eu estava em pecado, ou era falta de Deus. Então era um tabu ao qual existia, e muitas das vezes ainda existe, no meio cristão. E o objetivo do desenvolvimento desse livro foi desfazer esse tabu. Quando nós passamos a ler a Bíblia, nós passamos a entender que em nenhum momento Deus anulou as emoções humanas. Pelo contrário, Ele buscou entender as emoções humanas para poder dar um norte para aquela pessoa. Um grande exemplo que eu tenho dentro da Bíblia é Elias. No livro de 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, quando passamos a estudar a vida de Elias, nós vamos entender que teve um certo momento que Elias entrou num estado de depressão. Ele passou 40 dias deprimido. Elias se isolou de todo mundo por conta da decepção do povo de Israel. Ele foi para um monte, que era chamado Monte Horebe, e lá se isolou. E ele tinha desistido praticamente do seu chamado. Ele tinha jogado a toalha. Mas Deus, como o primeiro psicólogo, psiquiatra e o grande terapeuta dos homens de Deus antigamente, ele apenas fez uma simples pergunta que viesse fazer com que Elias viesse desabafar. O que fazes aqui, Elias? Pronto. Foi o suficiente para Elias começar a colocar para fora todas as suas emoções reprimidas. E ele começou a desabafar. Quando Deus viu que Elias desabafou e colocou para fora tudo aquilo que estava lhe conturbando emocionalmente, Deus disse, agora volta pelo mesmo caminho, que o teu chamado não acabou aqui. Então o objetivo de desenvolver esse livro é para dizer para os cristãos que quando você entra em depressão ou tem alguma crise de ansiedade, não é falta de Deus. Não é falta de fé. Não é falta de fé, não é porque você está em pecado, mas isso é consequência, muitas das vezes, de nós termos sido gerados dentro de um ventre conturbado emocionalmente. Nossa, quando você fala assim, é tão interessante porque nós estamos vivendo uma sociedade onde mostrar suas emoções é um grande problema. Exatamente. Onde falar das suas dores é um grande problema. As pessoas, elas não querem ouvir muito e elas não querem saber muito. E elas querem estar perto de pessoas que elas falam muito do lado positivo. E muitas vezes você passa por situações na sua vida que você só vai chegar lá se essa dor estiver presente. Não é que tudo tem que ser dor, mas todos vão passar por momentos difíceis, por várias perguntas, por várias interrogações, por várias situações. E para você conquistar essa inteligência emocional, muitas vezes você vai ter que passar por situações adversas. Quando você passou por esse momento difícil ou por vários momentos difíceis, e acredito eu que esses momentos, eles não terminaram, enquanto você tiver vida, você vai passar por eles, o que você percebeu e que te fez, digamos, não desistir, continuar e você entender que você tinha que colocar essa inteligência para acontecer? Um dos pilares ao qual me ajudou bastante, Vanusa, foi o primeiro pilar, o autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu deixo de enxergar os meus defeitos, embora que inconsciente eu sei que eu tenho, e passo a enxergar mais o meu potencial e a grandeza que existe dentro de mim, pode vir qualquer circunstâncias adversas que vier, mas nada disso vai me abater. Embora que a tristeza às vezes é normal, porque nós somos seres humanos, mas não podemos permitir que essa tristeza venha se tornar em uma depressão. Então, a partir do momento que eu conheci o meu alto valor no meio da sociedade, eu disse que a partir de hoje, as circunstâncias, as adversidades não iriam mais me abater. Muito bom. E diante de tudo isso que você recebeu, que você conquistou,
O que você percebe, o que você acredita diante desse lado emocional? Porque assim, situações adversas a gente ainda vai passar. Sim. Decepções a gente passa constantemente. Várias situações adversas a gente não vai poder se livrar. O que você entende? O que na verdade é esse autocontrole? O autocontrole emocional é você não se deixar levar pelos impulsos das emoções, mas você manter uma mente racional. Porque muitas das vezes o que prejudica a pessoa é ela não ter esse autocontrole, mas se deixar levar pela situação daquele momento e fazer com que as suas emoções venham mover o seu corpo. Então, a partir do momento que eu me encontro em um momento de pressão, que existe alguma coisa que está fazendo com que eu venha sair do controle emocional, eu respiro fundo e começo a colocar a minha mente, os meus pensamentos eu começo a pensar positivo, para fazer com que nada disso venha me gerar uma tomada de decisão que venha prejudicar quem está próximo de mim. Muito bom. Quantos capítulos tem nesse livro? 60, na verdade tem 5 capítulos e 60 páginas. Nossa, 60 páginas, mas a gente percebe que dentro dela você vai tirar muitas dúvidas. Sim, exatamente. É um livro, podemos dizer que é um livro de cabeceira? É um livro de cabeceira. Todos aqueles que lerem esse livro vai sentir tanto a presença de Deus quanto vai sentir a cura das suas emoções. Quando você fala da inteligência emocional à luz da Bíblia, o que você consegue passar para quem está do outro lado assistindo o nosso programa, inclusive daquelas pessoas que criam situações para não ter o conhecimento, muito menos buscar a sabedoria que a gente sabe que está dentro da Bíblia? É por conta que existe um outro tabu também, que dizem que a ciência é inimiga da religião. Então eu quero mostrar que tanto a ciência quanto o cristianismo faz um complemento, ambos se completam. O que você percebe hoje na sociedade diante de tanta informação, tanta gente querendo entender tanto e querendo falar tanto do que Deus nos entregou aqui na Terra? O que você está percebendo e o que é interessante das pessoas tomarem um certo cuidado, principalmente usando essa inteligência emocional? Exatamente. Você tem que saber a fonte que vem a informação correta. Porque realmente hoje no meios digitais, o que mais existe são blogueiros. Então as pessoas vão pegar uma informação isolada e compartilhar essa informação. Mas você tem que saber de onde é que realmente está vindo essa informação, qual é a fonte segura. Porque tem aqueles que transmitem a informação e passou muitos anos, Vanusa, pesquisando. Não foi do dia para a noite, foi uma vida de pesquisa também, né, vivenciando, Ricardo? E vivenciando, porque assim, um livro, por mais interessante que ele seja, ele pode ter muito de informação, mas ele tem que ter muito de vivência, né? Com toda certeza. É o teu livro, é o seu livro, são as suas emoções. Exatamente, não adianta eu escrever um livro, fantasia, que vai ficar no superficial, não vai mudar a mentalidade, não vai mudar o comportamento, não vai mudar a espiritualidade das pessoas, mas a partir do momento que eu tenho uma convivência e eu transfiro para esse livro tudo aquilo que eu estou vivendo ou vivi, vai fazer um efeito devastador na minha vida, positivamente. Vamos passar informação para quem está assistindo o nosso programa de como as pessoas podem fazer para ter o seu livro. Para quem quer adquirir o meu livro Inteligência Emocional à Luz da Bíblia, é só ir no direct do meu Instagram, Analista Comportamental. Você acha que vai parar aqui? Não. Tem mais livros por aí? Com toda certeza. Vamos Muito ter mais bom. livros. E também em setembro, eu já quero dar essa informação de antemão, que em setembro, no dia 9 de setembro até o dia 13, o meu livro vai estar na Bienal, que é a 28ª Feira Internacional Bienal em São Paulo. Que maravilha, Ricardo. A gente fica extremamente feliz, já convidando as pessoas também para te seguir no Instagram, não é isso? Exatamente. Né? As pessoas podem buscar o Instagram do nosso querido Ricardo e eu fico extremamente feliz
Principalmente, Ricardo, porque eu acho que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente vai para o caminho certo, usando a sabedoria, tendo uma certa tolerância também e, ao mesmo tempo, um cuidado com o que a gente está buscando e aonde a gente está buscando. Olha o que você falou, a fonte. A fonte, ela é muito importante, ela é necessária. E quando você fala da inteligência emocional à luz da Bíblia, você está colocando as pessoas para irem para a libertação. Exatamente. Mais do que você ouvir um monte de gente que tem por aí, busque você mesmo entender um pouco mais das suas emoções para que você não perca as oportunidades, para que você não pare no meio do caminho, para que você entenda qual é o seu propósito. Cada um tem um propósito. Com toda certeza. Só é difícil o processo, mas depois que você passa o processo, você vai desfrutar do mel, vai desfrutar daquilo que é bom. E desde já, eu não quero perder a oportunidade, eu quero agradecer a Vanusa Coelho, porque desde o início da minha carreira, ela acreditou no meu potencial, ela na verdade escancarou as portas para que eu viesse estar aqui no programa dela. Que Deus abençoe ela abundantemente, abençoe também o Marcelo também, que tem sido canal de bênção na minha vida, e muito obrigado, Vanusa. Coisa boa. Eu me sinto muito honrado de estar no seu programa e que a cada dia Deus lhe abençoe abundantemente. Amém, glória a Deus, eu recebo de verdade. Eu acho interessante o que você fala, porque eu acho que a partir do momento que a gente vai buscando essa inteligência emocional e principalmente com a presença espiritual de Deus em nossas vidas, Deus vai nos aproximando de pessoas boas. É verdade. Isso é muito legal. Deus vai te colocando realmente numa caminhada diferenciada e você vai percebendo isso. Isso é que é legal. Então, acho que isso também é um avanço, né? Com toda certeza, isso é um avanço. Antes da gente terminar, eu queria que você pegasse uma parte desse, um trecho desse livro e pudesse passar para o nosso telespectador que está em casa. Eita, forte. É forte. Deixa eu ler aqui um para essa trechinho. segunda-feira, para esse começo de semana, para esses momentos que nós estamos vivenciando na Terra, eu quero que você fique à vontade. Só lembrando que se você é escritor, se você também faz um trabalho de excelência, entre em contato com a nossa produção, entre em contato com a gente e vem aqui no Bom Dia para a gente mostrar o seu trabalho. Joyce May, eu botei uma frase dela aqui que diz assim: jamais desfrutaremos a estabilidade, jamais fruiremos da maturidade espiritual até que aprendamos a fazer o que é certo, mesmo que isso represente um sacrifício. Sempre que assim procedermos, por resultado de uma decisão intencional, usando disciplina e autocontrole para ter além dos sentimentos. E quanto mais dolorido for para a carne, mais cresceremos no espírito. Muito legal, muito interessante. E ainda falando de inteligência emocional, a gente sabe que tem situações em nossas vidas que a gente não viveu, que talvez a gente não saiba como a gente vai reagir. E é por isso que é importante a gente usar a inteligência emocional com a presença de Deus na nossa vida. Para que Ele vá nos dando paciência, sabedoria, entendimento, discernimento e que a gente realmente, nos momentos adversos da vida, a gente esteja preparado, mesmo sabendo que essa emoção, às vezes ela tem comportamentos diferenciados, né? Com certeza. E Vanusa, esse livro, quem comprar esse livro, vai ter uma bússola para poder entender as suas próprias emoções. Porque dentro desse livro você vai passar a entender o autoconhecimento, o autocontrole emocional, a alta motivação, empatia, construir bons relacionamentos e você vai entender o quão a fé também é de suma importância para esse autocontrole emocional. Muito bom.